Se eu sou o Pedro, eu absorvo isso com a maior rapidez possível para entender que eu posso jogar. Até porque é rapidez mesmo, né? Porque assim, tem o Bruno Henrique para voltar para esse time. Aí a questão é, ele vai dar esse tempo ao Pedro para se recolocar e entender que ele precisa se movimentar de outra maneira, ou ele vai simplesmente optar pelo Bruno Henrique? Só para a gente não perder aí minutos com os dois em campo, né? E com só um dos dois em campo, o número de gols é igual e a média de minutos para fazer um gol, ela é menor quando os dois estão em campo ali, 25,6. Ou seja, não é que não dá, é que tem uma outra opção aí batendo na porta também, que é o Bruno Henrique se recuperando de uma lesão. O Bruno Henrique não é opção, né? Ele não, opção que eu digo pro treinador que tá fazendo ainda o time com a cara dele. Não, eu tenho uma opinião desde o início que não dá, com esse jeitão do Pedro, não dá pra jogar. Era como o Diego Costa e o Hulk, também não ia funcionar, entendeu? Como não funcionou. Eu acho que isso aí também não funciona. E o Zé deu uma explicação perfeita, né? Que concordo com ele, né? Que essa falta de mobilidade, ele explicando que talvez isso tenha sido um impeditivo para que ele tivesse sucesso na Europa. Essa falta de mobilidade facilita a marcação. Essa falta de mobilidade não dá espaço para o Gabriel ocupar o espaço dele, que é onde o Gabriel gosta de estar, porque o Gabriel gosta de fazer gol, é letal dentro da área, tá? Então, eu acho difícil, sinceramente. Eu sempre falei aqui que ter o Pedro no elenco é um luxo. É um luxo, você entendeu? Não acho que vale a pena. É que hoje o Flamengo desvalorizou tanto o Pedro que ele não consegue vender o Pedro pelos 14 milhões de euros que ele comprou. Ele não consegue. Ele desvalorizou o ativo dele, entendeu? Então, eu acho que... Enfim, a minha opinião é essa. Desde o começo, eu nunca achei que dava para jogar, entendeu? E ainda acho que não tem... uma situação de jogo. Agora estou precisando de um cara lá dentro, porque o jogo está intrincado, você põe o cara para jogar. Mas é muito luxo, hein? Pagar 14 milhões de euros para ter um cara para entrar de vez em quando, hein? Você vê, um pouco nas devidas proporções. Não estou dizendo que são iguais, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, por exemplo, o próprio Lukaku, e aí já aproveitando o Chelsea, é um cara forte fisicamente. Sim. Só que é um cara que o tempo todo, se você... Sim. Ele está procurando os espaços, ele está incomodando os zagueiros. É lento, né, Zé? Entendeu? Ele tira essa facilidade dos zagueiros e coloca preocupação na cabeça dos zagueiros. A partir do momento que você fisicamente, você é forte e você tem a possibilidade de se movimentar, o zagueiro, poxa, meu Deus do céu, o cara é forte, está se movimentando, vai ser difícil de marcar. Agora, se ele fica parado, você pega um bom zagueiro e você pega um cara que faça uma boa leitura em termos de cobertura, se torna mais difícil para o Pedro. E aí facilita para os adversários. Então, esse toque que o Paulo Sousa está pedindo para ele, que é de se movimentar, ter um pouquinho mais de mobilidade, é sensacional, é fantástico. Porque vai ajudar o Pedro na carreira dele, não é só no Flamengo, não, é na carreira dele. Sim, aí o Lukaku, né, que foi mencionado, era um cara, ele lembra muito o Adriano. O Adriano era assim, grandão, mas ele se mexia o jogo inteiro. Sim. Ele se mexia o jogo inteiro. Você viu o Adriano em todos os lugares do campo. Se você observar, pode ser até um olhar equivocado na minha parte, os movimentos do Pedro são lentos. Ele é lento para girar uma bola, para fazer para dar um drible, para proteger. Ele até sabe que ele é forte. Ele tem noção do que tem que fazer. Mas ele tem dificuldade de locomoção. De movimentação. Mas assim, movimentação. O que pra mim mais falta nele é ritmo do que velocidade. Pode ser. É ritmo. Tá sem ritmo. Pode ser. Ele é um cara que... E aí também não é jogando que ele vai pegar esse ritmo? Perfeito, é exatamente isso. A questão toda é como que ele vai jogar. Vai então insistir na dupla? Eu acho que dá pra jogar. A questão toda é que talvez o Paulo não enxerga assim. Né? Se ele já dá esse recado, ele é meio lento, é meio aqui, meio acolá... É o que o Zé falou na semana passada, eu tô com ele. O staff do Pedro tem que começar a dar uma acelerada na vida dele. Foi o quarto jogo, não foi, do Paulo Sousa agora? Quarto jogo treino, né? Que seja, mas o que eu acho que é assim, o Pedro precisa talvez de um tempo que os outros jogadores demoraram vou ter que puxar aqui. Gols, é isso? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele precisa talvez agora de um tempo que os outros jogadores tiveram, porque estavam, né, desde o primeiro jogo, a maioria foi rodando ali, mas acho que o jogo de ontem foi o primeiro jogo que conseguiu mostrar um grupo, um coletivo, cada um entendendo um pouco melhor a função que o treinador vai precisar que eles desempenhem para esse modelo de jogo. Porque ele já deixou claro o seguinte, o meu modelo de jogo é esse. Eu vou pegar essas peças, vou distribuir aqui, vou ver como elas se encaixam. Por exemplo, o Everton Ribeiro jogou muito bem na ponta esquerda. Ô Dani, uma coisa que eu acho é o seguinte, o nível de competitividade do Campeonato Carioca é muito baixo.
É muito baixo. Entendeu? Então, se você pegar os times que estão na Série A e B do brasileiro, por que eu falo Série A e B? Porque os dois campeonatos têm o mesmo formato. 20 times, 38 rodadas. Então, se você pegar o Rio de Janeiro, tem 4 times na Série A e Série B. Os Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Vasco está na Série B. Você sabe quantos times de São Paulo tem na Série A e B? 9. Mais da metade do campeonato. Dos times que participam do campeonato. Você tem 5 na Série A. Você tem Ponte Preta, Guarani, Novo Horizontino e Ituano na Série B. Então, mas é por isso que eu tô aqui, Paulista ó, te falando... dá. Então, só desculpa, Dani. O Campeonato Paulista serve de referência. Serve de referência. O Campeonato Carioca não serve. Jogar com Nova Iguaçu, você mesmo citou, a gente até brincou com você. Mas como é que você vai testar? Que conclusão que você tem num jogo que você jogou contra o Nova Iguaçu? Então, mas é por isso que eu não Você tô aqui achou errado? falando, nossa, uma goleada de 5-0. Você chegou aqui hoje de manhã foi uma falando goleada... assim. Foi Você uma lembra? goleada Chegou? de 5-0 contra um time modesto, mas é o que tem por enquanto para ele colocar a característica muito pouco, dele. não dá. Mas é por isso que eu tô tentando olhar o Flamengo. Como o Flamengo está entrando nesse Se desenho. encaixando. O Flamengo está treinando e se encaixando. É um fato, ponto. Ele vai ter de, nesses jogos menores, entender o que ele vai precisar para alinhar o ritmo de jogo, a competitividade, para pegar o Atlético Mineiro e ter a primeira referência do que vai ser o ano dele, aí trabalhar, obviamente, para a primeira fase da Libertadores. O ano do Flamengo começa em abril. De verdade, começa em abril. Ele vai ter um teste agora na Supercopa, mas ano, de fato, vai começar. Agora o bicho pega abril. A partir de abril, Libertadores casando com o Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca ou estadual, mesmo até dos times de São Paulo, por mais que haja uma... Mas pro treinador pega, hein? Claro, exatamente. Se o treinador não encaixar aí o time... Sim. Aí é o tempo que ele tem agora para fazer já esse tomou uma encaixe. Fluminense. Tomou do Fluminense. Se tomar uma pancada do Atlético Mineiro... Por isso que ele tem que usar isso para treinar o time. Que eu te óbvio. pergunto, hoje, você sabe qual é o time titular do Flamengo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Zé, em tese, o time titular do Flamengo só não é escalado até porque alguns estão machucados. Não, mas quantos zagueiros? Zagueiros mesmo na linha de 3. Você não 3 zagueiros? São 2 zagueiros acho e que um Eu acho que o lateral? dois Felipe zagueiros Luiz e um está nessa lateral. linha. O Everton de Ribeiro vai três. jogar... Ele vai do fazer lado o esquerdo? Felipe... Ou vai jogar na direita? É o Marinho titular? O Everton vai para a esquerda, É o pelo que eu estou Gabigol entendendo. centralizado? É o Arrascaeta? Você não sabe. A gente não sabe. Zé, porque eu- ele já testou várias O formações. ideal dele, em tese, está me desenhando em condições, tá? Davi Luiz, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Não, com olha só, Everton esquece Ribeiro. o Rodrigo Caio agora. A gente não sabe quando o Rodrigo Caio vai ter Não, condição não, de esquece. assumir Tá, posição ok. nesse Não, time. vamos pensar agora, para esse Então, momento. tem Então que vamos pensar lá. no time Davi agora. Luiz, em Mas Felipe o Davi Luiz. Luiz vai jogar a condições. Supercopa? Para mim, creio que joga. Daqui 2 jogos? Tem mais um jogo e essa Ele não jogou esse ano ainda, vem de férias, esse ano não jogou até agora e vai jogar de titular contra o Atlético. Bom, mas ele foi assim na final da Libertadores, lembra? Que ele também veio de lesão, fez meio tempinho e jogou. Mas né? ele já tinha mas fez meio anteriormente tempinho, né? jogado. Fez meio tempo. Aí Mas na enfim, atividade dele mas tá outra tudo bem, opção. é uma Ó, interrogação. Antes de você desenhar, Mas deixa eu tudo só bem. botar outra opção, porque o Fabrício Bruno estreou, então é mais uma opção para a zaga, para ele não precisar colocar o Isla improvisado, enfim, né? Tem mais um zagueiro ali. Vamos ver como é que foi essa estreia, que aí a gente tenta desenhar esse time e o tanto que ele tá pronto para um jogo como a Supercopa. Coloca aí pra gente, Fabrício Bruno, por favor. Aí, ó, ficou os 90 minutos em campo, passes certos. Foi o primeiro no time em passes certos, segundo em desarmes, segundo em lançamentos, cometeu só uma falta. E foi um jogo bastante faltoso, não foi um jogo pouco faltoso, não. E ele comete só uma falta, então esse é o início do Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo. Tá aí, ó, era pra te dar mais uma opção. Tá na tela a opção. Não, mas Então agora ele tem o estaria- Fabrício Bruno pra essa linha. Você já colocaria ele aí como titular? Ele chegou para isso, né? É o que você falou. Se o Rodrigo não tem a Caio não menor tem condição, a menor condição e é uma grande incógnita o tempo, então, Davi, Fabrício, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Ilharão, Andréas Pereira e Isla, e lá na frente, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Peraí, Everton Bruno Henrique. Ribeiro, Everton Ribeiro como ala pela direita? ala esquerda. Pela esquerda. O William Arão e quem no segundo Andrés. volante?
Andrés. O Andrés? O Andrés não jogou ontem. Você acha que é porque ele já tem certeza que o Andrés é um dos titulares, está fazendo outros testes? Ele entende. Eu vou tentar colocar um time que mais ou menos possa ser o ideal. O Bruno vai ter condição para o jogo contra o Atlético? Porque o Bruno está machucado. Exatamente, naquela linha do Davi Luiz. Né? Ele faz tempo que ele não joga. Então, faz tempo que ele não joga. Maia, ele pediu para comprar, hein? O Flamengo não ia. Sim. Ele foi lá e falou assim, não, pode comprar que eu quero esse jogador. Então, mas é o que eu estou falando, mas pelos desenhos recentes, ele tem jogado mais com o Willian e com o Andrés. Né? Um meio campo mais leve. Com o Everton fazendo a beirada. Bom, é uma opção. Você abriu a possibilidade do Thiago Maia entrar no meio campo. Também. Entendeu? Ou o Thiago, você faz o Thiago de base de zaga e sobe o Arão também. Que aí você ficaria com dois zagueiros atrás, que de fato não são zagueiros. Você ficaria com um zagueiro, Davi Luiz. Ou o Fabrício Bruno, não sei. O Arão e o Felipe Luiz. Eu gosto mais disso. Porque são jogadores que têm noção de marcação. Eu me baseio... São bons no jogo aéreo também. Nessa escalação eu me baseio muito no que pode ser o que você falou daqui a 2 jogos. O Bruno Henrique tem mais condição de jogar que o Davi ou o Davi tem mais condição de jogar que o Bruno? Para mim, me parece que mais o Davi está sendo trabalhado. Os dois estão em recuperação de lesão, são né? Mas nesse momento talvez o Davi Luiz esteja mais pronto fisicamente. Sim, mas aí eu também vou colocar uma questão. O Davi Luiz chega para jogar uma partida, 2, depois fica 3 de fora, depois joga mais 2, mais 3, fica 3 de fora. Como é que funciona? É por isso que eu acho que com o que ele tem na mão, ele está pensando em montar um time dessa maneira. Ali, o Fabrício, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, não sei se eu não tenho nenhum dos dois, se eu não tenho nenhum dos dois, eu, obviamente, nessa escalação faria Fabrício, Thiago Maia e Felipe Luiz, ou o Arão, no caso, porque o Arão é mais alto que o Thiago, e subiria o Thiago Maia para o meio campo. O Arão ontem foi a primeira vez que ele coloca o Arão recuado, né? Ele não tinha feito isso ainda. Então, eu faria exatamente isso. Faria o Fabrício Bruno, Arão e Felipe Luiz, com Everton Ribeiro lá na esquerda, aí vindo na sequência Thiago Maia, Andreas Pereira e o Isla, e lá na frente Gabriel, Pedro e Arrascaeta. Sem o Bruno Henrique e sem o Davi Luiz. Se eu tenho à disposição ambos, eu inicio com ambos. Eu inicio com o Bruno Henrique no lugar do Pedro e inicio com o Davi Luiz no lugar do Thiago Maia. Só para destacar aqui, golaço de falta do Arrascaeta. Thiago Maia. Você avançaria o Arão? Avançaria o Arão por dentro. Eu ficaria com um zagueiro de mais saída, que é o Davi Luiz, ficaria com um zagueiro